Panificadora Alfa, pão quentinho a toda hora. Panificadora Alfa, aqui tudo é delicioso. Aquele pão quentinho, chega a manteiga derrete. Ai, gente, quem vem chegando é tio Igor para mais uma aulinha. É de português? Pô? É não, né? Redação, né? E como vocês sabem, quem está aqui sempre do meu lado reclamando de tudo, Bobson da Silva Franco. E aí? Detalhe que eu dei o nome completo dele. É, porque ele é um nojento. Porque eu sou nojento, olha aí. Mas é bonito o nome, né? Franco, olha aí. É. Francófono. Gente, Quem? francófono, né? Que fala francês. Mas, mano, Gente, olha aí, vamos para mais uma aulinha de redação. Hoje a gente vai ter aí discurso direto e indireto. Obedecedor, discurso direto e indireto é o conteúdo de hoje. Lembrando que a aula de redação tende a ser um pouco menor, pois temos apenas uma aula semanal. Eu devia conseguir botar um eco neste momento, né? Né? Au é o cachorro do Silvio Santos. É o cachorro do plural. Aus. Né? Gente. Não, é o cachorro do Silvio Santos, cara. Como é que é? Cachorro do Silvio Santos? Au. Au. Gente, ó, discurso direto e indireto, vamos lá? Vamos começar? Para começar, numa narração, o discurso de um personagem é o seu ato de falar ou de pensar. Então, o discurso, gente, é a fala do personagem, tá? Então, sempre que a gente tiver a fala do personagem, a gente está falando do quê? Do discurso, né? A fala e o pensamento podem ser apresentados pelo próprio personagem, tá? Então, o personagem ele vai falar, ou a gente tem a fala do personagem sendo proferida pelo narrador, que ele vai reproduzir o que o personagem falou, tá bom? Primeira coisa que a gente vai ter aí é o discurso direto, tá? No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem, tá? Então a gente vai ter aí no discurso direto a fala do personagem do jeito que ele disse, sem tirar uma vírgula. Vamos lá. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Assim o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que disse. Ó, quem disse foi ele, não fui eu não, viu? Eu estou nessa loucura aqui, que foi que disse foi... Isso sou eu imitando o Fábio Porchat, tá? Então, então isso aí é quando o narrador não profere as falas do personagem, a gente tem o discurso direto, tá bom? Também pode ser utilizado por questões de humildade, né, para não falar algo que foi dito por um estudioso, por exemplo, como se fosse da sua própria autoria. Então é tipo assim, não fui eu que disse, foi o gênio da música, Bobson, tá? Ó, a gente vai ter aqui alguns exemplos de discurso direto. Os formados repetiam, abre aspas, prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade, fecha aspas, tá? Então aí a gente vai ter, perceba que aqui a aspas, ela separa a fala, né? Então a gente vai ter exatamente a fala do personagem, né? Eu falei igual aquele meme lá, troquei o meu PlayStation pelo... Vamos lá, o réu afirmou, sou inocente. Perceba que aqui a gente tem aspas, né? E aí o réu afirmou, sou inocente, pelo amor de Deus. Terceira, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com toda simpatia, eu falei com todo esse tom. Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com um tom de simpatia. Então perceba aqui que a gente tem aqui o travessão, né? E ele vai estar aqui mostrando a fala dos personagens, tá? Característica do discurso direto, a gente vai ter a utilização de verbos de sende, que são aqueles verbos que têm relação assim com o verbo falar, tá? Então são verbos de elocução, tá? Então é falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. Em todo verbo que represente uma fala, a gente vai ter aí, né, a utilização no discurso direto. Já aí a gente vai ter sempre a utilização da pontuação, tá? A gente vai ter
Travessão, exclamação, interrogação, 2 pontos e aspas. E o detalhe que eu sempre gosto de salientar: travessão, 2 pontos e aspas. Tá bom? Lembrem-se desse. A inserção do discurso no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada. Então, vocês podem perceber aqui que a gente vai ter 2 pontos, aspas e travessão. Show, show, só belezura. Também percebam que aqui, ó, a gente não tem uma linha isolada. A gente tem a fala do personagem sendo colocada diretamente no texto, tá certo? Já o discurso indireto é quando o personagem não fala. Quem fala quem profere as palavras do personagem é o próprio narrador, tá? Então algumas características que a gente pode ter aqui, né? O discurso indireto é narrado em terceira pessoa, primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele, tá? E algumas vezes são usados verbos de elocução, né? Que falar, responder, indagar. Mas a gente não vai ter a utilização do travessão, tá? Porque geralmente a gente não vai ter a fala do personagem, tá? A gente vai ter aí exemplos do discurso indireto. Olha no discurso direto, como é que era. Os formados repetiam, prometo, compreendo. Já aqui, ó, no discurso indireto fica. Os formados repetiam, queriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. No discurso direto, o réu afirmou, sou inocente. Aqui no discurso indireto vai ficar como o réu afirmou que era inocente. E aqui a gente tem, ó, alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Né? E aqui a gente vai ter, ó, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar, cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com um tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Gente que rodeia, né, para falar um negócio besta. Mas enfim, é isso, ó, isso é o discurso indireto, tá? Um detalhe que eu queria, hoje, exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Imagina assim, imagina. Bob tá na festa. Bob, você vai servir de exemplo. Bob tá na festa. E aí ele vê a cremosa do outro lado. Aí ele pega e ele fala assim: ei, Igor. É assim que ele fala: ei, Igor. Ei, mano. Eu quero falar com aquela mulher ali, ó. A menina é bem bonitinha. A bichinha toda com o vestido de trança. Mas eu queria falar, mas não tenho coragem. Aí eu vou lá ajudar com que ele fale. Então eu vou proferir as palavras do Bob. Eu vou chegar nela e vou falar assim: ei, bichinho, ei. Tu sabe dar mortal pra trás, né? Aquele bichinho de vermelho ali tá a fim de falar contigo. Olha aí a gente vai ter o quê? Discurso indireto. Porque foi usado um narrador para proferir as falas do personagem, né? Os personagens do Bob. Já o discurso direto seria se o Bob chegasse da menina, né? Ele mesmo e falasse: ei, bichinho, ei. Tu sabe dar mortal pra trás? Uri, eu sei, olha, né? E aí isso é discurso direto, tá bom? Bem simples, bem fácil de você entender, tá? Foco narrativo, gente, é outro fator importante, tá? É um elemento primordial dos textos narrativos, uma vez se determina o tipo de narrador de uma narração, tá? Então, o foco narrativo é a voz do narrador. Como é que vai ser? A gente vai ter o narrador personagem, observador e onisciente. O narrador personagem é o narrador que participa da história, tá? Então ele vai estar em primeira pessoa do singular ou do plural, né? Eu e nós. Mas aqui como exemplo, ó, uma noite destas, vindo da cidade do Engenho Novo, encontrei, perceba o verbo aqui, né? Encontrei, aqui seria um eu, no trem da central, um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Só isso aí já dá para saber que a gente já está no discurso. A gente está falando de narrador-personagem, pois o personagem, quem está contando a história, participa da história, tá? A gente vai ter também o narrador observador, que é aquele que só observa. Ele está só ali, só de olho. Ele não... Ó, o sol estava começando a baixar e a luz da tarde estava sobre a paisagem quando desceram a colina. Até agora não tinha encontrado viva alma na estrada.
Já estavam andando, havia 1 hora. Perceba aí que ele só observa, ele sabe de tudo, ele só observa. Se fosse um grupo de WhatsApp, ele mandava aqueles 2 olhinhos, né? Veja aquilo, é tão coisa de velho, pelo amor de Deus. E o narrador onisciente é aquele que tá em tudo, ele sabe de tudo, ele sabe o que os personagens estão pensando, ele sabe o que está acontecendo, tá? Então pode ser narrado em primeira pessoa quanto em terceira pessoa, tá? Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente... Ó, perceba aqui que ele já sabe o pensamento do personagem, tá? Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela, né? Mas estas rosas eram, rosadas, pequenas, perfeitas, eram. Olhou-as com incredulidade, eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria, suas como nada até agora tinha sido. Perceba aí que a gente tem o narrador dentro da cabeça da personagem, né? Talvez o narrador seja invenção da cabeça dela. Olha aí. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui, tá? Fiquem aí com a Foca da Meia-Noite. O Bob não consegue olhar a Foca da Meia-Noite e não rir. É impressionante. Foca da Meia-Noite, né? E hoje, né? Sexta-feira. Valeu, vamos ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.